Bom dia, segundo ano. Estamos juntos aqui de novo, de uma forma um pouquinho diferente, mas juntos. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês de alguma maneira, comentando esses exercícios aqui, tá? As partes que eu puder comentar, que facilitar, eu vou comentar aqui para vocês, tentando ajudar vocês de alguma maneira nesse processo aí de final de ano. Eu vou falando aqui algumas coisas e a gente vai tentando aí de alguma maneira entender isso aí. Se por acaso no final lá vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm um grupo comigo. Vocês podem tirar as dúvidas comigo, manda para o Zap. Eu vendo lá, eu vou responder para vocês de alguma maneira, tá? Estou com saudade de vocês, espero que todo mundo esteja bem. Estou sentindo muita falta dessa turma, de vocês sabem disso. E se cuidem aí, vamos nessa, tá? Então vamos lá. Ele começa. Outra coisa. O ideal seria que vocês estudassem mesmo pelo gabarito, cara. Está muito bem feito e está bem amplo, dando bastante informação, que eu não vou fazer isso tudo aqui, tá? Então eu acho que é o ideal. Mas vamos de alguma forma tentar diminuir um pouco isso aí. Então vamos lá. Primeiro ele fala aqui, ele vem com vírus, né? Primeiro, todo vírus é formado de quê? Uma capa de proteína, que ele chama de capsídeo, e ácidos nucleicos. Ou ele é DNA ou é RNA, tá? Existem vírus que formado por uma capa capa proteica, né? Aquela capsídeo, né? E dentro uns tem RNA e outros DNA. Outra coisa, o vírus só se reproduz dentro de uma outra célula viva. Ele sozinho, assim fora de um organismo, ele não tem capacidade de se reprodução, tá? Existem alguns cientistas até que acham que vírus não é nem um ser vivo por causa disso, tá? Mas para nós vai continuar sendo um ser vivo, e nós estamos vendo aí agora essa Covid, é um vírus, né? Eu acho que ele é RNA, se eu não me engano. Como é que é feita a reprodução de um vírus? Ele introduz o material genético dele na célula, né? E esse material genético começa a transformar o material genético celular, e daqui a pouco ele comanda essa célula e começa a produzir vários vírus dentro dessa célula. Quando está cheio, ela explode e esses vírus vão parasitar outras células. Então, por isso que a virose é uma doença que ela é rápida pra caramba, né? Porque vários vírus de uma vez, eles são produzidos. Ele faz aqui legal pra caramba. A constituição do vírus é simples, de maneira geral, ó. Material genético, aí ele te dá aqui as etapas da reprodução. Adesão, ou seja, ele fica lá, depois penetração, depois o que? Replicação, ou seja, ele vai replicar o material genético, depois a montagem e a liberação dos novos vírus. Essas fases é legal você saber, tá? Se ele pode perguntar isso aqui direto, né? Então, mas basicamente é isso, ele posa, introduz o seu material genético, aí esse material genético ali dentro se mistura com o ácido, com o material genético da célula, há uma replicação, transformar, né? Depois eles montam os novos vírus, esses vírus ficam dentro da célula, a célula estoura e eles vão embora, causando vários problemas aí pra gente. Bactérias, né? Característica. A bactéria já é uma célula, bactéria é unicelular, é procarionte, não tem membrana nuclear, ou seja, seu material genético está mergulhado dentro da célula. Você encontra em vários ambientes, né? A maioria tem uma parede celular para se proteger, além da membrana plasmática, tá?
Aqui ele fala de membrana lipoproteica, fala das características, bactérias contêm DNA, né, que é uma dupla hélice, vocês já sabem isso, tá? Então, para mim, unicelular, principalmente unicelulares procariontes, tá legal? Para mim é o mais importante, tá? Composição química variável, então show de bola. Aí ele pergunta aqui, ó, funge. Outra coisa, ele também bota aqui que as bactérias se reproduzem de forma assexuada, lógico, porra. Você conhece alguma bactéria com sexozinho dando rolé por aí, porra? Né? Oi, dona bactéria fêmea, oi, dona bactéria macho, e não tem essa porra. É assexuada por divisão binária ou cisparidade. Tá? Pega no meio, divide no meio, duas células filhas exatamente igual à mãe. Ponto. Essa é a reprodução de uma bactéria. Os protozoários são diferenças, é bom separar as diferenças para na hora se você botar lá vírus, bactérias e protozoários e botar as diferenças, você não erra de jeito nenhum. Protozoários são unicelulares também, só que aqui eles são eucariontes, ou seja, tem membrana nuclear e são heterotróficos. Tá? Outra coisa que a bactéria também faz é decomposição, tá? Ela pode ter vida livre ou não, os protozoários, né? Eles vivem em vários ambientes, alguns são bons, outros são ruins, outros causam doenças chamadas parasitoses, tá? Que são doenças graves, a gente precisa saber de algumas doenças. Ele aqui já coloca algumas protozooses, como a ameba, né? Como doença de Chagas, como leishmaniose, né? Então, como malária, que é um protozoário, né? Então, isso aqui vocês precisam saber. Qual é o protozoário que causa, como é feita a transmissão, qual é os sintomas e como você evitar isso. Isso é muito importante vocês saberem. Tá? Então aqui ele já dá isso e isso é decoreba, não tem para onde correr. Tá? Então são doenças que tem no Brasil. Malária então é no mundo inteiro, malária mata muito, tá? Pelo Brasil afora, precisa ter muito cuidado com essas doenças de protozoários. Fungos, aí ó, são eucariontes também, heterotróficos, possuem uma parede celular que contém quitina, tá? São muito importantes para nós, porque eles também participam de vários processos de fermentação, né, que são bons para nós, quando faz um iogurte, quando faz alguma coisa desse queijo, né, eles participam disso. Outra coisa, eles são decompositores também, né, participam da decomposição da matéria orgânica. E isso, cara, é importante pra gente pra caramba. Agora, também causa algumas doençazinhas aí, né? Como pé de atleta, como bolor em pão e coisa. Então, essas coisas assim que esses fungos produzem aí. Mas eles participam muito da indústria alimentícia de uma forma geral, tá? Agora, olha só, cara, eles vão aqui agora para vegetal, né? Nós estamos saindo de doenças aqui e estamos indo para vegetal. Presta atenção, cara. Para mim falar de vegetal todo é muita coisa. Eu não vou conseguir. Então, eu vou falar para vocês como é que eu acho que vocês deviam fazer. Vocês pegam lá e botam assim, ó, briófitas, pteridófitas, angiosperma e gimnosperma. E coloca as diferenças, faz um quadro. Então a briófita é assim, a pteridófita é assim, a gimnosperma é assim, a angiosperma é assim. Então as diferenças são, uma tem semente, outra não tem semente, uma tem flor, outra não tem flor, outra tem sistema vascular, outra não tem sistema vascular, porque assim facilita demais na hora de você estudar. Tá? E se eu for falar de todo o vegetal aqui, eu vou ficar aqui 2 horas e a gente não vai conseguir, vocês sabem disso. Olhem também o vegetal como um ser vivo, cara.
que tem funções parecidas demais com a gente. O vegetal sua, o vegetal respira, o vegetal tem movimentos. Então, procura estudar o vegetal como um ser vivo assim igual a gente. E se você fizer isso, separar briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, e botar ali as diferenças, vocês não vão errar, porque aí as diferenças também não são tantas. E você não precisa ficar decorando aquilo tudo. Outra coisa, assim como ele é um ser vivo, ele tem vários tecidos. Tecidos de sustentação, tecidos de absorção, tecidos de tudo que é jeito, igual a gente. Isso também você vai ter que decorar. Você vai ter tecido de condução, xilema e floema, tecido de sustentação, e vai assim. Porque facilita na hora de estudar. Tá? Porque vegetal eu, por exemplo, não gosto muito, tá? E é muito difícil isso, porque a gente não está muito acostumado a ficar mexendo toda hora com planta, a gente não fica observando muito, é muito mais fácil dar para animal que você vê toda hora. Agora, eu estou dando um conselho de vocês fazerem assim: separa esses caras, esses vegetais, vê as diferenças, vê os tecidos que formam e show de bola. Tá? Você vai conseguir responder as perguntas que vão ser pertinentes ao vegetal se você fizer dessa maneira. É a mesma coisa assim, ó. O cara está aqui, os caules são órgãos, os tipos de caule, vai estar lá escrito o tipo de caule, como, tronco, espiga, e vai embora, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó, como, tronco, bulbo, tuberco, estipe, tá ali. Isso é um tecido, é igual como eu digo assim para você, tecido cartilaginoso. Olha só, né? É a mesma coisa. Então vocês vão ter que, isso aqui não tem para onde correr. Bambu e cana-de-açúcar, como? Macieira e mangueira, tronco. Cebola e alho, bulbo. Batata, tubérculo. Palmeira e coqueiro, estipe. Isso é decorar, isso é um exemplo, não tem para onde correr. Se você souber cada coisa dessa, você vai saber isso aqui. A mesma coisa isso aqui, ó. Classifique os tipos de órgão vegetativo, né, que é raiz, caule e folha, e os reprodutivos, que é flor, fruto e semente, encontrado na seguinte salada. Pô, aí você também tem, vamos lá, bom senso, né, cara, bom senso. Vamos lá, alface. Porra, alface é o quê? Provavelmente uma folha, né? Palmito. O palmito é aquele coisa compridinho, então vai ser o quê? Um caule. Abóbora é fruto, tomate é fruto, batata é caule, cenoura é raiz. Isso também são exemplos. Vocês devem ter os exemplos na cabeça que ele pode botar na prova assim, ó. Tá? Outra coisa, diferencie fototropismo de geotropismo. Esses dois fenômenos são fenômenos que o vegetal segue, tá? O vegetal gosta. Então, por exemplo, fototropismo, ele tende a ir para onde está a luz. Por quê? Porque ele faz fotossíntese, então ele precisa da luz para sobreviver. Então, onde tem mais luz é para onde ele vai. Ele tende a seguir a luz. E geotropismo tem a ver com a gravidade, tá? Que também mexe com o vegetal. Então, a diferença é essa. O nome já está dizendo foto, luz, geotropismo. Tem a ver com o quê? Gel, com gravidade. Ponto, acabou. Aqui, outra coisa que a gente também cansei de falar isso para vocês quando a gente estava trabalhando aí juntos. Características de porífero e quinidário. Cara, tem que decorar, não tem jeito. Um porífero. Então a primeira característica de um porífero é ter o corpo cheio de poros. Né? Mas esse cara é simples demais, então eles não têm tecidos, eles não têm órgão, não tem nada. Eles são os mais simples. Você vai no mais simples ao mais complexo, que somos nós, os mamíferos. Então sempre, na hora que for estudar, porífero, quando aparecer uma coisa nova, tá? Você marca. Por exemplo, quinidário, tem um corpo basicamente cheio d'água. Então, essas características, não tem como eu ficar dizendo aqui, olha só, o quinidário é água viva, o porífero é uma esponja, tá? Você tem que ler para você saber quais são essas características.
não se preocupe em guardar todas, cara. Guarda assim umas 3 características importantes de cada uma, que você já consegue fazer a prova. E outra, ele está pedindo aqui no final de todos os seres vivos, meu irmão. Então, procure guardar as principais características. Porra, o que caracteriza um porífero? Ter o corpo todo cheio de pó. A segunda coisa, como ele é muito simples, ele não tem órgão nem tecido. Ponto, acabou. Claro que ele tem muito mais coisa para você falar, mas você já sabe isso. Quinidário, porra, o corpo tem 90% de água. Ou, sei lá. Então, vai marcando assim, que você consegue, sem ter que, porra, estudar aquele monte de coisas que é pertinente ao estudo mesmo, né? Mas como vocês estão aí na cara do gol para fazer a prova, pelo menos tem uma ideia. Eu estou aqui na questão 13. Uma criança foi internada no hospital com convulsões, problema neurológico. A mãe da criança, após vários exames, foi anestesicose cerebral. A mãe da criança então entrou no processo contra o açougue do qual comprava carne todos os dias, alegando que este forneceu carne contaminada com verme. Acusação contra o açougue não tem fundamento, já está em gestão por ovos de teira, eliminado no hospedeiro. Isso você tem que fazer o quê? Aquilo que eu já tinha falado, né? Você tem algumas doenças que vocês precisam saber de que maneira ela é transmitida, né? Porque aqui na leishmaniose, na malária, ele bota a transmissão, eu acho. Deixa eu ver. Olha lá. Então, saber do cólera, saber da leishmaniose, saber da esquistossomose, que é causada por um caramujo, não está aqui, mas é importante pra caramba. Olha só, da tênia, né, que é solitária, como você pega essa coisa. Então, saber como é transmitido. A tênia, normalmente, vem em carne mal cozida. Então, a transmissão é via oral, você come essa carne. Tá? Então, saber o transmissor, né, como é transmitida a doença. É muito importante isso também, cara. É aquela história que eu estou falando. Saber quem transmite, qual é o órgão, como é que eu vou evitar, né, quais são os sintomas que eu tenho para saber se eu vou ter essa doença ou não. Tá? Aqui, ele continua, 14. Caracteriza plateuminto e nematelminto. Então é a mesma coisa, olha só. É diferença de um para outro. Então, não fica toda a vida, coração, pé, nada disso. Vai rapidinho. Plateumintos são chatos, nematelmintos são redondinhos, tá certo? Dá algum exemplo de nematelminto, sem ir muito fundo. Procura características que vocês conseguem se lembrar com rapidez. Então procura 3, 4 características de cada um e pronto. Ela aqui no gabarito botou tudo, ficou show de bola. Ó, plateumintos são vermes de corpo achatado, olha só, triblásticos, vida livre, alguns são parasitas, olha só, exemplos são a planária, aí aqui nematelminto, ó, forma cilíndrica, arredondadinha, ó, corpo não segmentado, não é igual a uma minhoca, é lisinho, lombriga, por exemplo, tá? É um nematelminto. Então, procurar na hora de estudar as principais características e marcar lá, que aí você vai se dar bem pra caramba. Por exemplo, quando ele diz que tem sistema digestório completo, tem boca em ânus. Tá? Então, são coisas que vocês precisam saber dentro disso aqui. Aí ele vem de novo, ó, caracteriza molusco de anelídeo, então é a mesma coisa. Quais são as principais características desse cara? Em vez de, botar aquele monte de coisa, bota aquelas que vocês conseguem se lembrar. 2, 3 de cada uma. Por exemplo, molusco. A principal característica do molusco é ter o corpo mole. Um anelídeo. O nome já está dizendo. A principal característica de um anelídeo é ter o corpo anelado. Uma minhoca, por exemplo. Um molusco, um mexilhão. Normalmente os moluscos têm carapaça.
né? Você vê mexilhão, marisco, ostra, tudo é molusco. Anerídeo é minhoca, olha só, corpinho todo cheio de anel. Então são características que você se lembra até na hora, tá? Aqui de novo, ó, como é possível diferenciar a classe dos artrópodes? Primeiro, artrópodes são todos os seres vivos que têm o corpo articulado, as patas articuladas. Todos têm esqueleto externo de quitina, né? Todos sofrem muda, né? Ou seja, eles perdem aquela casca, crescem, aí quando vai crescer de novo perde outra casca e assim por diante, né? Então isso também, como é que você vai fazer? Ela botou aqui, show de bola, quer ver? Onde que eu tô? Aqui, ó, 16, olha só, é enorme aqui, ó. Os artrópodes são divididos na classe de acordo com alguns critérios, como a divisão do corpo, número de apêndices, número de patas, número de antenas, olha só. Então, é a mesma coisa. Aí agora vai para peixe, ó. Diferencia um peixe ósseo de um cartilaginoso. Porra, a primeira diferença é um esqueleto ósseo, o outro esqueleto cartilaginoso. É a primeira diferença. A segunda, peixes ósseos têm escama. Normalmente peixe cartilaginoso não tem. Peixe ósseo tem opérculo, aquela coisa que abre aqui assim para você ver as brânquias. Nos peixes cartilaginosos são fendas, olha só, e assim por diante, tem mais outras diferenças, né? Que também, da mesma maneira que eu estou falando para vocês dos outros, vocês devem fazer isso, tá? Ver algumas principais e pronto. Eu já até disse algumas aí. Ó, cite as características do anfíbio. Anfíbio, porra, é o que? Rã, perereca, sapo. Fala dele, cara, ó. Pele úmida, porque a respiração é cutânea. Vive em lugares úmidos. Vivem em lugares úmidos. Foram os primeiros vertebrados a ocupar a terra, saiu da água, né, para a terra. Isso é uma coisa, né, muito importante. Tem pulmão, né? Então respira também por pulmão, que antigamente os animais, como eram aquáticos, não tinham pulmão, não tem como, né? Agora aqui, ó, répteis foram os primeiros vertebrados a conseguirem dominar completamente o meio terrestre. Então, na realidade, os primeiros a sair da água foram os anfíbios, mas os primeiros mesmo a conquistar, tá, a terra foram os répteis. Por quê? Porque botaram o ovo com casca. Então isso fez com que ele conseguisse sair da água, tá? Respiração pulmonar, olha só, isso também fez com que ele conseguisse sair da água, principalmente o ovo com casca, porque ficou protegido. Ele não precisava mais da água para se reproduzir, ele poderia se reproduzir fora da água. Isso foi muito importante para os répteis, tá? E outras características que são importantes para eles, tipo vive em vários ambientes, né? Tem respiração pulmonar, tá? Colocam ovos com casca e assim por diante, tá? Ele coloca aqui também agora, cite as adaptações das aves que possibilitam esses animais a capacidade de voo. Olha só, pena, osso oco e peito em quilha, forma de quilha. Isso facilita o voo, tá? Se você pegar um osso de galinha e quebrar, você vai ver que ele é todo furadinho, né? O osso da galinha ele é cheio de ar para se tornar mais leve. Então as penas também ajudaram ele a voar, né? E o peito em quilha, nessa forma, para cortar o ar com facilidade. Isso são características que facilitam
as aves para voar. Ele bota aqui, ó, ossos longos e oco, musculatura peitoral forte, aqui, ó, pena, ó. Aí aqui ele já está dando a característica toda de uma ave, que você não precisa botar isso tudo aqui, como ela está perguntando. Aqui ela está perguntando isso, mas adaptações da ave que possibilitam esses animais a capacidade de voo. O quê? Peito e quilha, osso oco, que deixa ela mais leve, tá? Isso é muito importante para eles, senão eles não conseguiriam voar. Mamífero, animais endotérmicos, temperatura constante, que possuem pelos e glândulas mamárias. Só os mamíferos têm pelo, hein, meu? É correto afirmar que todos os mamíferos são placentários? Justifique? Não. Aqui também ele te dá, a grande maioria dos mamíferos atuais é classificado como placentário. Esses animais possuem uma placenta bem desenvolvida e garante a transferência de nutrientes da mãe para o filho e vai embora. Porém, nem todos possuem. Nem todos, pois o ornitorrinco e o equídea pertencem a um grupo de mamíferos que põe ovo. Esses dois caras são as exceções, todos os outros são placentários. Então, existe esses caras, equídea e ornitorrinco, é como se fosse os cientistas estudam demais. Esses caras têm umas características muito esquisitas. Eles têm bico de pato, eles têm glândula mamária, mamam, eles vivem dentro d'água, eles põem ovos. Olha só, nenhum mamífero mais põe ovo, tá legal? Então é por aí. Aí vamos lá. Agora sobre o sistema digestório humano, presta atenção, cara. Quando eu também já falei isso para vocês. Quando a gente está falando do corpo humano, procura olhar para você. O que acontece com você na pergunta? Porque quando você olha para você, você consegue responder um monte de coisa. Por exemplo, ele está pedindo aqui para mim, ó, o caminho que a comida faz pelo corpo, da sua entrada na boca até a saída pelo ânus. Olha, porra, ele é para você. Você come, então boca, né? Você engole, né? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Ponto. Esse é o caminho. Claro que aí, dentro disso você tem alguns processos, mastigação, insalivação, você tem enzimas atuando nesse processo digestório. Por exemplo, quando você come um açúcar na boca, ele se transforma em maltose, né? Ele tem que ser transformado, porque digestão significa o quê? Quebrar em moléculas pequenas para ser absorvida pelo organismo. Então, mas o trajeto, olha para você, porra. Você come por aonde? Não vou perguntar isso porque é meio esquisito, depende da fome, né, meu filho? E do gosto, do paladar. Mas eu como pela boca, engulo, passa pelo esôfago, olha só que legal, estômago, aí intestino delgado, onde é absorvido os nutrientes no intestino delgado. Depois eu vou para o intestino grosso, onde eu absorvo água e sais minerais. Então, se eu tiver uma diarreia, provavelmente estou com problema no intestino grosso, reto e ânus. Esse é o caminho da comida. Show de bola. Aí, é claro que ela botou aqui, porra, legal pra caramba, tudo cheio, olha só. Dentro da boca, os alimentos são triturados pelos dentes, umedecidos pela saliva, tudo isso aqui você sabe. Olha só, formando um bolo alimentar. Aí, ó, a saliva é produzida pelas glândulas salivares, que são glândulas anexas do sistema digestório. Elas fazem parte, elas ajudam na digestão, mas não fazem parte do sistema digestório. Tá? Elas são chamadas de glândulas anexas. Glândula salivar, pâncreas, tá? E fígado. São glândulas que ajudam no processo digestório, mas não fazem parte do tubo digestório. Tá legal? Aí ele vem falando, ó, a saliva é produzida pela língua, contém enzimas, os alimentos são engolidos, a língua empurra para a faringe, cai no esôfago, aí quando os alimentos chamados de movimento peristáltico, esse movimento peristáltico que ele fala que é um movimento que empurra os alimentos para baixo, todos têm que ter esse movimento, tá? Que vai empurrando para baixo para você poder jogar fora isso aí. Aí ele continua,
No estômago, os alimentos ficam mais ou menos 2 horas, dependendo daquilo que você comeu. Lá se transforma em pasta, sendo denominada quimo. Show de bola. Ali são amassados, suco gástrico. Acabei de falar para você, ó. O pH do estômago é ácido. Aí, ó, por meio de movimentos imobiliários, o químico vai para o intestino delgado, que mistura com líquido, que é suco intestinal, bile. Aqui, ele está te dando, porra, tudo que tem que acontecer. De forma simples, é daquela maneira que eu te falei. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Ponto. Tá? Aqui ele está dizendo também o que acontece em cada parte dessa. Outra, não existe digestão sem enzima, hein, meu? Não tem como. Por exemplo, se eu não tenho lactase, que é a enzima, eu não posso comer lactose. Porque eu não vou conseguir digerir. Tá? A maioria das enzimas termina em ase. Então, por exemplo, eu comi amido, a enzima que vai ajudar a quebrar, a amilase. Aí eu comi proteína, que é carne, a enzima que vai ajudar a quebrar, protease. Ah, comi gordura pra cacete. Porra, qual é a enzima que vai facilitar? Lipase. Normalmente as enzimas terminam em ase. Então também outra coisa que é fácil, também já falei essa porra pra vocês. Tá? Então vamos lá. Depois ele pede aqui, ó, o que são glândulas anexas do sistema digestório. Acabei de falar. São glândulas que participam da digestão, mas não fazem parte do sistema digestório. Eles produzem enzimas digestivas. Aí ele pede aqui, cite duas e dê 2 funções. Ele deu aqui para mim. Ó, são órgãos que produzem e armazenam secreções que passam para o trato renal, auxiliando na decomposição química, então produzem coisas, as glândulas salivares, né? E o pâncreas, ó, ele botou. Eu já tinha acabado de falar isso para vocês. Eles produzem suco digestivo. Tá? Na glândula salivares, saliva, e no pâncreas, suco pancreático. Tá? Aí ele vai aqui, explica o caminho do oxigênio. A mesma coisa, meu. Olha para você. Então, você respira pela onde? Pelas orelhas? Não, então não pode começar na orelha. Tem que começar onde? No nariz, pô. Aí do nariz ele vai embora, ó, de novo, faringe, traqueia, aí em vez de ser esôfago, né, não é, traqueia, depois brônquio, bronquíolos, aí entra no pulmão até chegar nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa. A troca gasosa é chamada de hematose, tá? Se eles te perguntarem qual o principal órgão do sistema respiratório, pulmão. Mas dentro do pulmão eu tenho alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa. Então, aonde ocorre a troca gasosa? Ah, no pulmão. Nos alvéolos pulmonares. Tá legal? Show de bola, hein? Então, o trajeto é o mesmo, porra. Aí ele vai, você tá aqui, igual como eu falei agora, a menina aqui botou, não sei quem foi o professor que fez, mas ficou legal. Ele botou aqui o trajeto, olha lá, ó. O ar, se você for ler, o ar entra por nossa narina, aí olha, os pelos, a função do pelo, filtrar, aí vai embora, continua, ó, a função é filtrar, umedecer, porque o ar seco demais você não consegue respirar, ó, aí nessa cavidade, além de o ar ser filtrado, ele é aquecido, graças a uma grande quantidade de ar, após sair da cavidade nasal, ele vai para a faringe, depois segue em direção à laringe, ó. Aí a laringe termina na traqueia, da traqueia vai para onde? Vai para os brônquios, dos brônquios vão para os bronquíolos, dos bronquíolos vão para os pulmões. Pronto, acabou lá. Ele aqui está te dando muito mais coisa que eu estou te dando agora, né? Então, é isso aí. Aí depois ele pede assim, ó. Os vasos sanguíneos são classificados geralmente em 3 tipos, artéria, veia e capilar. Diferencia os 3 tipos de vaso quanto à sua espessura e função. Cara, porra, a artéria que está saindo, tudo que sai do coração é artéria, e tudo que chega ao coração é veia, tá? Então, porque nem tem mania de dizer assim, a artéria é tudo que são canos que transportam gás, oxigênio, não é não. Tudo que sai do coração é artéria, tudo que entra no coração é veia. Porra, o que sai do coração, cara, a espessura da membrana tem que ser muito mais forte, porque o coração está bombeando, ele está fazendo isso, apertando, cara.
Então a pressão é muito grande. Então são vasos sanguíneos muito mais resistentes, né? Com uma espessura na sua camada de pele muito grande, tá? As veias o de volta, então elas são mais flácidas, mais amenas, e os capilares são vasos sanguíneos pequenininhos. Não pode chegar uma artéria numa pontinha do meu dedo, meu irmão, chega capilar. Eu tenho artéria no meu corpo da grossura do meu dedo. A mesma coisa às vezes. Então tem lugares, por exemplo, na pontinha do seu nariz, como é que você vai ter uma artéria aí? Você tem um vasinho sanguíneo, você tem um capilarzinho, você tem essas coisas, que vai estar aqui também, né? Ele pede, o vaso sanguíneo, geralmente as artérias diferenciam os três vasos sanguíneos da espessura e função. Artéria, transportar sangue arterial, levar o sangue do coração para os órgãos, tá? Veias, transportar sangue venoso, trazer de volta o sangue ao coração. Então, artéria, levar o sangue para os órgãos, as veias é trazer dos órgãos para o coração, tá? Então, essa aí é brincadeira, está escrito aqui também. Quer dizer, onde está esse negócio? Aqui, ó, artéria, vasos longos, quais sangue flui do coração para os capilares, olha só. Artérias são grossas, formadas por uma camada interna mais forte, ó, tais camadas, vamos embora. As veias são vasos longos, quais sangue retorna ao coração, ó. As ramificações finas das arteríolas, os capilares, pô, em comunicação, o sistema arterial com o sistema venoso, pô, é brincadeira, né, meu? Vamos lá. A outra coisa que eu queria falar para vocês. Se eles perguntarem se existe alguma artéria que carrega sangue venoso, existe. Artéria pulmonar carrega sangue rico em CO2, é a única exceção. E veias, pode transportar sangue arterial? Pode. Veia pulmonar é a única veia que transporta sangue rico em oxigênio. Tá? Isso é exceção. Então, quando é uma exceção, eu guardo ela. Existe artéria que carrega sangue venoso? Sim. Qual é essa artéria? Artéria pulmonar. Veias que transportam sangue rico em oxigênio. Existe? Existe. Qual é? Veia pulmonar. Só essas. Todas as outras veias transportam sangue venoso rico em CO2. Todas as outras artérias transportam sangue arterial rico em oxigênio. Show de bola. Quer dizer, cabeça treca mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é decoreba, explica o trajeto do sangue ao passar pelo coração. Aí, tá aqui atrás, não tem para onde correr, você vai ter que ler. Olha só, o sangue chega sempre, já acabei de falar, chega ao coração, tem que ser o quê? Veia. Sai do coração, tem que ser artéria. Então, chega a veia, cavas, o coração é dividido em 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Então, as veias chegam aqui em cima, ó. Essas veias são chamadas de veia cava. Não tem para onde ser, você tem que decorar. Como é que você vai fazer? Aí, ó, penetra no átrio direito. Logo em seguida passa para o ventrículo direito. Aí ele desce, ó. Aqui tem uma válvulazinha chamada tricúspide, que ela abre para esse sangue passar. E aí ele faz esse trajeto, porque na realidade o coração nada mais é do que uma bomba. O sangue só passa ali por dentro, mais nada. Tá? Então, esse aqui você não tem jeito, ó. E sai por onde, ó? Pela artéria aorta, o sangue vai para os tecidos do corpo. Então, chega por veia cava e sai pela artéria aorta. Valeu? Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Foi um prazer enorme estar falando com vocês. Estou com muita saudade de vocês. E um beijo grande. Se cuidem aí. Espero